Muito bom dia, meus queridos evangelizanos, de 11 a 14. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para estudarmos os ensinamentos do nosso querido Mestre Jesus, né? Pedindo aos grandes amigos da espiritualidade que envolva cada um de nós nesse momento. Então, a nossa aula de hoje vai falar sobre o nosso Evangelho, capítulo 12, Amar o vosso próximo. E nós vamos estudar o item 9, que fala sobre a vingança. Eu vou ler só um trechinho para a gente fazer a nossa prece para iniciar, tá bom? A vingança. A vingança é um último destroço abandonado pelos costumes bárbaros, que tende a desaparecer entre os homens. Ela é como o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens sobre os quais se debatia a humanidade no começo da era cristã. Eis porque a vingança é o indício certo do estado atrasado dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento não deve jamais vibrar o coração de todo aquele que se diga espírita. A prática da vingança é para vós, o sabeis, totalmente contrária à prescrição do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não só não é espírita, como também não é cristão. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, te agradecemos primeiramente pela oportunidade de aqui estarmos juntos, Senhor, estudando os teus ensinamentos. Que possamos contar com as vibrações desses amigos espirituais a nos envolver e fortalecer os nossos pensamentos e os nossos sentimentos nessa proposta, Senhor, de elevação. Que possamos pedir a tua permissão dos mentores espirituais da casa de Leon Denis, de André Luiz, patrono dos jovens, Senhor, para que possamos dar por iniciado o nosso estudo do dia de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, meus queridos. Tem alguns pontos importantes aqui para a gente, né? Para a gente refletir, que o estudo é de reflexão. Porque saber o evangelho a gente até já sabe, agora praticar é outros 500. Então deixa eu dividir aqui com vocês a nossa reflexão. Então vamos lá, deixa eu aumentar aqui. Isso, para ficar bem amplo para a gente. Então vamos lá, nós hoje vamos estudar, relembrando, capítulo 12, Amar o vosso próximo, item 9. O tema da aula de hoje é perdoar sempre. Ai, gente, isso é difícil, né? Isso ainda é resquício dos bárbaros, né? Então vamos lá. Vamos pensar assim. Você tem uma pessoa das suas relações de que gosta e sempre tratou bem. Não só uma, mas várias, não é, gente? Sabe aquela pessoa que tem tanta afinidade com você, pode ser aquele seu amigo, às vezes até irmão, tem gente que tem irmão com uma afinidade abessa, né? Então, assim, sabe, vocês sempre se trataram muito bem, nunca brigaram e tal, mas um dia ela resolve fazer uma desfeita e falar algo de você que não é verdade. Como é que a gente fica, hein, gente? Vamos pensar. Como é que você reage? Cara, a pessoa do nada tá falando mal de mim, por quê? Qual o motivo? Eu já penso assim com 7 pedras na mão? Ou eu penso assim, não, ué, o que aconteceu com fulano? O que fulano agiu dessa forma? Ele não é assim? Vou lá perguntar a ele. Hein, gente? Qual é a postura que a gente tem nesse momento? De soltar logo as pedras ou de raciocinar, peraí, não, eu vou saber o que está acontecendo. Por que essa pessoa me tratou dessa forma? Ela nunca foi assim comigo? É para a gente pensar, né? Você fica com raiva dessa pessoa? Aí a gente, para camuflar, a gente fala assim, não, raiva não, mas chateado eu fico. Gente, são sensações assim, muito parecidas, muito semelhantes.
Então a gente vai refletindo que lá na frente a gente vai chegar, por que a gente sente isso tudo aí ainda? Então vamos lá, você fica com raiva dessa pessoa por ter te tratado dessa forma? Com certeza gostar eu não vou. E vou me incomodar com isso, não é? Então vamos lá. Você fica muitos dias pensando em uma forma de dar o troco? Ah, não vou dar. Mas você fica pensando assim também? Ah, não, quando eu encontrar fulano, eu vou falar isso, por causa disso. Vocês ficam remoendo isso? Ficam remoendo até o momento que você encontrar a pessoa e puder falar essas coisas? Gente, só pensar em ficar remoendo essas coisas, quando a gente faz isso, a gente está construindo essas vibrações todinha ao nosso redor. Não está indo lá para o outro, não. Está começando a gente. A gente está se envenenando primeiro. E a gente não se apercebe disso. Então, a gente fica remoendo o que aconteceu, o que eu vou falar com fulano, o que eu estou sentindo com relação ao que ele fez comigo. Olha só, esse misto de sentimentos. Então você fica ali pensando em uma forma de dar o troco, ou você fica indiferente. O nosso evangelho diz isso lá. A pessoa fez alguma coisa, fulano para mim morreu, como é que é? Eu não quero saber, mas para mim ele não existe mais, não falo mais com ele e fica indiferente com ele. Posso contar um segredo para vocês? Isso também é vingança, ser indiferente. Porque a gente está retribuindo mal com mal. Gente doeu, que a gente crente, não, eu não vou fazer nada com ele, mas também não quero assunto, sabe? Foi tudo errado, então eu não quero saber, não vou lá revidar, não vou fazer nada, mas eu não quero mais assunto com a pessoa. Esse não querer mais assunto, ser indiferente, eu estou retribuindo com mal. E a gente acha que não tá, né? Doeu, gente, quando eu li isso a primeira vez. Crente que estava abafando nada, né? Estava abafando para mim, não para os outros, nem para a lei divina. Então, esse ficar indiferente não resolve não, tá, gente? É a mesma faixa. Vamos lá. Então, você fica indiferente ou você perdoa logo assim de cara? Ou depois vai perdoando aos poucos? Ai, gente, é muito difícil. Eu não sei se dói mais. Pensem assim, eu não sei se dói mais. Quando eu gosto muito da pessoa ou quando eu não tenho muita intimidade com a pessoa. Não sei quando dói mais. Dói mais quando a gente tem amizade, tem afinidade, né? Tem intimidade, Porque a gente cria tanta expectativa no outro que um escorregão acaba com a gente. A gente se decepciona profundamente com a pessoa. É porque a gente tem... Quando a gente gosta muito da pessoa, a gente esquece que a pessoa pode errar assim como a gente erra também. Aí a gente já vem com 7 pedras na mão. E não é assim. Vocês gostariam que o outro tratasse você assim? Quantas vezes, às vezes a gente trata o outro mal porque a gente está cansado, estressado, ou aquele dia não foi legal, e sem a gente perceber, a gente tratou o outro mal ou fez alguma desfeita para ele. A nossa dificuldade é que a gente nunca se coloca no lugar do outro. Lembra na primeira pergunta? Quando essa pessoa sempre te tratou bem, e num certo dia ela faz alguma coisa contra você. Como é que a gente reage? A gente já começa reagindo da pior forma possível. A gente nem sequer para pensar. Por que fulano me tratou assim dessa forma? É estranho, não estou entendendo. Então, são comportamentos que todos nós temos e que nós temos que prestar atenção nisso. Seja dentro de casa com a nossa família, seja na escola, seja na rua. A gente tem que prestar bastante atenção nisso. Então, se a gente for lá no dicionário para saber o significado de vingança, tá assim. Consiste na retaliação contra uma pessoa ou um grupo em resposta a algo que foi percebido ou sentido como prejudicial. Alguém fez alguma coisa que não foi bom para mim.
Embora muitos aspectos da vingança possam lembrar o conceito de igualar as coisas, não, se eu fizer, eu vou estar quitando ali o que ele fez comigo. Na verdade, a vingança em geral, ela tem um objetivo mais destrutivo do que construtivo. Porque quando eu tomei e quando eu vou dar lá, é no sentido de denegrir, de destruir, de fazer o mal, como ele fez comigo. Quem busca a vingança deseja forçar o outro lado e passar pelo que passou. Eu quero dar ao outro o que eu recebi. E se eu não recebi nada de bom, eu também estou dando algo que não é bom. E garantir que não seja capaz de repetir a ação nunca mais. Ou seja, eu estou revidando no sentido de, olha, não faz mais isso comigo não, hein? E nós estamos completamente equivocados, né, gente? Já já vou dar um exemplo que tinha todos os motivos e fez o inverso do que a gente faz ou pensa. Quando a gente estuda esse capítulo 12, especialmente esse item 9 do Evangelho, a gente vai perceber que Kardec e a espiritualidade nos orienta da seguinte forma: saber suportar pacientemente as injustiças é a vacina contra o mal em nós. Gente, mas para suportar injustiça é difícil e dói. Por quê? Porque a gente bate com o nosso orgulho. Se o fulano disse isso de mim ou me tratou assim, por que eu estou me doendo se eu não sou assim e nem fiz daquele jeito? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que eu estou chateado com fulano que o fulano falou isso de mim? Vamos lá, deixa eu parar para pensar. Eu sou assim? Aí se você chegar a uma análise racional, não, eu não sou assim. Então por que eu me senti ferido? Por que eu me senti magoado? Porque isso aí tá ligado ao nosso orgulho. Ninguém pode falar nada de errado da gente. E não é por aí. Então, a gente suportar pacientemente a injustiça é uma vacina contra o mal em nós. Porque a partir do momento que a gente entra na mesma faixa etária, na mesma faixa vibratória, nós estamos criando esse campo de sentimentos, de vibrações ruins para nós mesmos. Nós somos as primeiras vítimas disso. Porque se o outro fizer e ali cortamos, acabou. Mas quando chega até nós e nós alimentamos isso, pronto, a gente se envenena mesmo. Então, a gente pensa assim, aqui. O que leva uma pessoa, então a gente estava falando sobre isso, né? O que leva uma pessoa a retribuir uma injúria, uma ofensa com a outra, uma agressão com outra agressão? Isso aqui nós já falamos lá no início. Por que eu acabo retribuindo uma injúria? Se eu recebi uma ofensa, por que eu acabo ofendendo também o outro? Se eu fui agredido, por que eu agrido também? Por causa de uma coisinha chamada orgulho. Se a gente se sente ferido por algo que alguém nos fez e que nós não somos ou não fizemos, por que agimos dessa forma? Porque o orgulho que nós temos nos incomoda ainda. E ele faz com que nós fiquemos sentidos com aquilo que o outro fala. Isso é um exercício. É difícil pra caramba, gente, mas não é impossível. Porque se fosse impossível, Cristo não viria até aqui para ensinar e esclarecer a gente. E mais ainda, mais do que ensinar, ele veio exemplificar. Então não é impossível, mas a gente tem que se esforçar. E com certeza hoje a gente está muito melhor do que alguns anos atrás. Vocês lembram quando vocês chegaram na casa espírita? Porque muitos de vocês já frequentam lá o Celdinho, ó. Alguns até desde a barriga da mãe. Então, vocês pararam para pensar como é que vocês eram pequenininhos, crianças ali agindo com os colegas e como vocês são hoje? Se vocês prestarem bastante atenção, olha, muita coisa já mudou.
Então, ó, e nós? Costumamos agir assim? Se o outro vem com grosseria e nós respondemos também com grosseria, se o outro vem com uma agressão e nós respondemos com agressão, a gente tem que identificar isso e começar a mudar. Não é fingir que eu não faço isso, não. O que é muito importante é a gente identificar, realmente, quando acontece isso, eu faço isso. Então, se eu já identifiquei que eu faço esse tipo de coisa, eu tenho que tentar me vigiar. Por isso que tem aquela frase lá, vigiai e orai, que a gente tem que prestar atenção nisso. Aqui esse exemplo que eu queria chegar para vocês, olha só. Você considera a vingança como um ato de coragem ou de covardia? Por que eu botei essa imagem aqui que remete a Jesus? Olha, Jesus foi injuriado, levou cuspe na cara, foi crucificado por algo que ele não fez de errado. Ouviu tanta coisa ruim das pessoas que por lá estavam, gente. Vai me dizer que Jesus não tinha todos os motivos de se vingar? Cá para nós, gente. O povinho primitivo daquela época, né? Para não dizer que éramos nós lá atrás. Ele não tinha todos os motivos, gente. Cá para nós. Tinha. Mas sabe qual é a diferença? Que ele entende que não é assim que se faz. Até no momento, lá na cruz, ele fala, Senhor, perdoe, porque eles não sabem o que fazem. Se retratando diante de tudo que ele passou ali com aquele povo. O orgulho ainda não é marca da nossa falta de evolução, da nossa imaturidade espiritual. Então a gente vai percebendo aqui, através do próprio exemplo de Jesus, que a vingança é um ato de covardia, falta de entendimento, de amadurecimento espiritual. Não é coragem de se mostrar que é melhor do que o outro, de tentar igualar as coisas, não. Vingança é um ato de covardia. Covardia espiritual, tá, gente? Então, nós estamos aqui na proposta de vivenciar o Evangelho conforme Jesus nos ensina. Então, vamos procurar amadurecer isso, pensar como estão os nossos atos, né, diante dessas situações de que o outro, às vezes, não nos trata bem. Vamos tentar nos colocar do outro. E mesmo que o outro realmente esteja errado, vamos pensar assim, ele ainda não entende, ele está numa certa ignorância de entendimento ainda. Deixa ele, em algum momento ele vai entender. A responsabilidade maior nessa hora é de quem já traz o Evangelho. É a gente. Então, sejamos o primeiro a agir como Cristo nos ensina. E para concluir agora o nosso raciocínio, a gente pensa assim, ser vingativo é demonstração que falta com atenção às leis divinas. A gente não está prestando atenção nas leis divinas, que estão aqui, ó, na nossa consciência. Porque mantendo uma atitude rancorosa, nos afastamos dos bons sentimentos. Quando a gente está chateado com aquele rancoroso, você reparou que a gente não fica bem, não fica paciente, não fica alegre, nada disso? Porque senão isso não nos faz bem. É uma vibração muito ruim que nós alimentamos. E quando a gente fica desse jeito, a gente não deixa nem o nosso mentor chegar perto da gente para ajudar, vocês sabiam disso? Nem o nosso mentor que está ali pertinho querendo ajudar a gente a sair desse emaranhado de vibração, de rancor, de raiva, de mágoa, não consegue ajudar a gente, porque a gente não deixa. Nos afastamos de bons sentimentos e atrapalhamos o nosso caminhar em busca do progresso. Devemos refletir sempre sobre os nossos maus pendores e usar os recursos que a casa espírita nos oferece para sermos melhores. A vingança um dia desaparecerá das relações entre os homens que evoluirão desejando só o bem comum. Com certeza, gente, como a gente disse lá no início,
Isso não é impossível. E nós vamos conseguir em algum momento, cada um tem seu tempo, mas todos nós temos, por fatalidade, conseguirmos todas essas conquistas, ok? Olha, um bom dia para vocês, fiquem todos com Jesus, que o Mestre e os mentores amigos os envolva a vocês e seus familiares em muita paz e muita saúde. Então vamos encerrar com a nossa prece? Senhor Jesus, como te agradecemos esses momentos em que possamos refletir, Senhor, sobre as leis do Pai, sobre os teus ensinamentos. Que possamos, Senhor, continuar no esforço de nos melhorarmos a cada dia, a cada momento, Senhor, contando com o teu auxílio, dos nossos mentores amigos espirituais, desta casa querida, Centro Espírita Leão Denis, que acolhe e fortalece a todos nós, Senhor. Te agradecemos imensamente pela oportunidade do estudo e do trabalho sempre. E que, com a tua permissão, da espiritualidade amiga, mas principalmente, Senhor, em nome do nosso Pai, Deus, pedimos a permissão para darmos por encerrado o nosso estudo do dia de hoje. Fique conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Meus queridos, muito obrigada pela companhia de vocês, tá? Fiquem com Deus. Até a próxima.